o seu celular ficou de cabeça para baixo. Você virou o celular aí, e aí você não... Ah, agora sim. Você tem que ficar... Isso, muito bem. E as irmãs, se quiser abrir aí o Zoom aí, pode abrir para a gente ver vocês também, né? Porque senão fica o um negócio assim, só eu vendo, só vocês me vendo, eu não vendo. Eu falei, será que está me ouvindo? Muito bem. Eu vou colocar o slide aqui, vou compartilhar com vocês, para que a gente possa acompanhar um pouco da situação que foi aqui falada. Deixa eu arrumar aqui um detalhe. Isso. Muito bem, para aqui. Peraí. Vamos interromper aqui. Vamos visualizar aqui uma enquete. Bem, vamos aqui a esse depoimento. Muito bem. Então, como entender as profecias da Bíblia? Nós temos hoje um monte de denominações no mundo. Vocês estão conseguindo ver aí as imagens aqui, não? Só me diz assim, ó. Está conseguindo ver, não? As imagens? Sim. Beleza, sim, beleza. Beleza. Então é o seguinte, há muitas religiões no mundo hoje, e sendo que só de cristianismo nós temos um monte de religiões. Só no mundo tem mais de 35 mil. Sendo que a mesma Bíblia e cada um pensando de um jeito, falando de um jeito. Às vezes está muito voltado para a interpretação, né? As pessoas lêem uma coisa e pensam que é aquilo e pode não ser aquilo, pode ser outra coisa. Então, aqui, como entender as profecias da Bíblia? Alguns parâmetros são necessários, né? Até conversando com uma senhora essa semana, aí explicando para ela que, por exemplo, se um usar um óculos claro e outro usar um óculos escuro, olhando para a mesma coisa, pode ser que alguém vai ver diferente, porque o olho tá um escuro, né? Não vai ver do mesmo jeito. E qual é o binóculo que a gente pode usar ao ler a Bíblia? Né? Qual é o meio, né? A gente precisa de ter a interpretação da própria Bíblia. E nós vamos entender aqui, o primeiro princípio, para a gente entender as profecias do livro de Apocalipse, está muito voltado aqui com Isaías, capítulo 28, está aqui na Bíblia, eu vou ler o primeiro verso, está aqui na tela, você pode acompanhar, diz assim, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Como que é isso entender a Bíblia? Eu tenho que entender uma coisa na linha da outra, no mesmo alinhamento. Por exemplo, se eu vou falar sobre fé, eu tenho que estudar sobre fé. Tudo na Bíblia. Se eu falar sobre lei, tudo que a Bíblia fala sobre lei. Então, assim, é regra sobre regra, princípio sobre princípio, um pouco aqui, um pouco ali. Esse é o princípio que a gente tem que entender que é as profecias. Aí nós encontramos aqui, por exemplo, uma tabela de conversão. Deixa eu ver um detalhe aqui, eu vou interromper aqui, porque eu preciso pegar um slide aqui, eu estou achando que eu mostrei um outro slide, deixa eu abrir aqui. Isso. Vamos ver aqui. Isso aqui. Tá. Vamos fechar aqui. Deixa eu ver aqui, qual que é o slide que eu vou mostrar aqui. Eu estava... Só um segundinho, e eu vou colocar aqui na tela para você me acompanhar. Tá? Rapidinho. Tem uma série especial que eu preparei, e eu estava abrindo uma série diferente, né? Então, deixa eu ver aqui. Tá, muito bem. Então, vou colocar esta aqui. Vamos lá? Isso aqui. Bem. Então, vamos aqui.
pouco aqui, um pouco ali, e assim por exemplo. A tabela de conversão. Como é que a gente converte a própria Bíblia, né, para que seja compreensível? Por exemplo, quando nós falamos de profecias, quando fala de animal na Bíblia, de acordo com Daniel capítulo 7, verso 17, também o verso 23, animal tem um significado. Né? O que é animal? Animal quer dizer um reino. Né? Quando fala de animal, está falando de rei ou de reino. Então, toda vez que mexe com profecia, animal quer dizer rei ou reino. Tá? Quando fala de mulher na profecia, de acordo com Efésios 5, verso 23, o que é mulher? Mulher quer dizer igreja. Então, marido, mulher, Cristo, igreja, né? Então, a gente percebe nessa tabela de tradução, né? O marido, Cristo falou assim, o marido é Cristo e a mulher é a igreja, né? Cristo é o esposo, a igreja é a esposa. Então, quando falou de mulher na Bíblia, está falando exatamente de igreja. Então, anota aí. Então, mulher quer dizer o quê? Igreja. E quando fala de águas, né? Quando a Bíblia fala de água, de Apocalipse 17, verso 15, nós não vamos ler todos os textos aqui, que são muitos, mas vocês podem anotar para conferir, né? Apocalipse 17, leio aqui na Bíblia, por exemplo, capítulo 17, o verso 15, diz assim, ó, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, quando fala de água, né, quer dizer povos, multidões, né? Diz assim, a água jorrou em cima da besta. Então, quer dizer, a multidão de pessoas que correm em cima da besta. Outra coisa, quando a Bíblia fala de um dia na profecia, quando fala de profecia, Apocalipse é muito profeta, temos que entender isso. Um dia quer dizer ano. Um dia é um ano. Por exemplo, falar 2.300 dias, isso quer dizer 2.300 anos. Tá? Outro princípio aqui. Quando a gente fala de ventos na Bíblia, Jeremias capítulo 51, os primeiros versos, diz que vento quer dizer guerras. Entendeu? Os 4 ventos da terra, né? Os 4 cantos da terra se guerreando, os ventos soprando, são guerras entre as nações. Quando a Bíblia fala de chifre, tá? Apocalipse capítulo 17, verso 12, quando fala de chifre, chifre quer dizer poder, poder do rei, né? Ou reino. Então, toda vez que menciona um animal, e esse animal é um reino, e ele tinha um chifre, ou 2 chifres, ou 10 chifres, esse animal representa um reino, e esse chifre representa o poder que o reino tem. Tá? Vamos entender isso. Quando a profecia fala de tempos, por exemplo, a Bíblia tem, especialmente Apocalipse, tem 7 profecias a respeito de tempos, diz assim, 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos. Cada tempo na Bíblia quer dizer anos. Então, assim como um dia é um ano, tempos também quer dizer ano. Né? Quando fala de dragão, né? Aí você já sabe, isso aqui é Apocalipse 12, verso 9, quando fala de dragão, ele está falando de quem? Quem é o dragão? O diabo, o próprio Satanás. Ele tem vários nomes na Bíblia. Dragão, serpente, Satanás, adversário, inimigo, né? São vários nomes que Satanás tem. Dragão é um deles, tá? Quando a Bíblia fala de cordeiro, quem é o cordeiro? De acordo com João 1, verso 29, esse cordeiro, né? Quem é que cordeiro manso, humilde? Diz a Bíblia que cordeiro quer dizer, então, Jesus. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Jesus que tira o pecado do mundo. Então, só para a gente entender aí. Outro ponto. Quando a gente fala aqui, por exemplo, de cauda, né? O que é cauda? Isaías capítulo 9, verso 15. Vou ler esse texto aqui, porque é muito interessante. Capítulo 9 do livro de Isaías, o verso 15. Olha o que diz aqui, querido. Diz assim, 9, verso 15. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira
é a cauda. Então, quando fala de cauda, está falando de quê mesmo? Mentira, né? Satanás na sua cauda, na sua mentira. Então, cauda quer dizer falso profeta. E o falso profeta, porque ele não segue a verdade. Outro princípio são estrelas. Quando a Bíblia fala de estrela, eu estou falando isso para você, que quando a gente entrar nas profecias da Bíblia, e que vai usar esses nomes, você vai dizer assim, não, já sei, que estrela quer dizer o quê? De Apocalipse 12 e Daniel 12 também diz que estrelas são anjos. Quem são os que conduzem as pessoas à justiça? Aqueles que pregam a palavra, o anjo pregando, o anjo é mensageiro. Então, estrela quer dizer mensageiro, quer dizer anjos e pregadores. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, eu vi pregadores voando, pregando com rapidez o evangelho. Então, quando fala de estrela, estrela quer dizer mensageiro. Outro princípio aqui, Apocalipse, a palavra Apocalipse. O que quer dizer Apocalipse? Quer dizer revelação. Revelação. Está entendendo? Então, Apocalipse quer dizer revelação. E nós temos que entender isso, porque é muito importante. A palavra Apocalipse não é um negócio obscuro, é uma coisa, é uma revelação. Outro princípio que vai aqui, que você vai conhecer através desse estudo toda a verdade. A Bíblia deixa bem claro para a gente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos aqui, por exemplo, na Bíblia Sagrada. A Bíblia faz para a gente de paz, de amor, de alegria, enquanto que nós encontramos um mundo de dor, tristeza, morte, assassinato, tantas coisas ruins que a Bíblia tem mostrado para a gente. E sendo que o nosso caminho é andar ao lado de Jesus. Diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Né? O Apocalipse é a esperança para a volta de Jesus, é a esperança que nos conduz à vida eterna. Por isso ele virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória para buscar o seu povo. Tá? Eu vou interromper aqui e vou abrir outro slide que dá sequência aqui ao estudo. Tá? Só um segundinho. Muito bem. Peraí. Muito bem. Deixa eu abrir aqui. De interromper essa transmissão. Eu vou abrir aqui direitinho para mostrar para vocês que quando a gente falar das profecias, vocês já vão entender como entender as profecias. Um minutinho só. Se você não entender alguma coisa, pode abrir aí, pode me perguntar, que eu vou responder. Tá bem? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Vou abrir aqui o slide. Muito bem. Então, o Apocalipse, né?
É como se fosse assim, ele apresenta uma contagem regressiva. O que é regressiva? Nós estamos indo cada vez mais para o tempo do fim. Há muitas pessoas ao longo da história, né? Tem até um livro, um vídeo, um filme que fizeram, Contagem Regressiva, tudo baseado em que o mundo está chegando ao seu final, né? Guerra, terremotos, né? O Apocalipse apresenta que o fim desse mundo não vai ser tão bonito, né? Mas, ao mesmo tempo que não vai ser bonito para o mundo, os que aceitarem a Deus receberão a vida eterna. Começa-se um novo céu e nova terra. Apocalipse é um livro de esperança. A gente não pode ficar com medo de ler o Apocalipse. Ele é um livro de esperança que leva a gente a ter certeza de que o final vai ser glorioso para o povo de Deus. O que nos reserva o futuro? Há muita gente com medo. Assim que começou a pandemia, é interessante que um homem aqui no Paraná, ele se suicidou porque fecharam todos os comércios, ele precisava de trabalhar e não podia, e foi isso que aconteceu. Ele não aguentou, não sabia que dia que podia voltar para trabalhar, ele pegou uma corda e se enforcou, dizia, eu não tenho esperança. Ele não confiou que as coisas iam mudar, em desespero. Então, quem nos aguarda o futuro? Quem conhece a Deus sabe que o futuro é glorioso, entendeu? Nostradamus, esses profetas já falaram muitas vezes que o fim do mundo seria isso, seria aquilo, mas não é bem por aí, é o que a Bíblia diz, né? Então, assim, qual é o objetivo do livro de Apocalipse nesse mundo de esperança? Então, qual é esse momento? Então, olha aqui, revelação de Jesus Cristo, nós já falamos, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, né? O objetivo do livro, escreve, pois, as coisas que viste, as que são presentes e as que hão de acontecer. Então, o Apocalipse, ele mostra as coisas que estavam acontecendo e mostra as coisas que iriam acontecer no futuro, tá? E os dias de João, o apóstolo, eu falei para vocês semana passada, que João, o apóstolo, ele foi exilado na ilha de Patmos, né? Tentaram acabar com a vida de João, mas não conseguiu, colocou num caldeirão de óleo fervente e não morreu. Tiraram e levaram na ilha de Patmos, nessa ilha, uma ilha assim, bem longe, né? E lá, João viu, então, os últimos dias, e João viu em visão os últimos acontecimentos. Ele, então, escreve o livro de Apocalipse, uma carta, né, para todas as igrejas daquele tempo, apresentando exatamente o tempo do fim, tá? O tempo em que o Senhor virá em glória e majestade. E nós vamos ver aqui algumas coisas dessa natureza. Como o Apocalipse chegou até nós? Nós já revisando aqui um pouquinho o que falou, diz revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João o que atestou a palavra de Deus, né? E o qual atestou e o testemunho de Jesus Cristo, tudo quanto ele viu, né? Então, olhando aqui a escala, por exemplo, aqui, Deus, Pai, enviou essa mensagem a Jesus. Jesus enviou ao anjo, o anjo enviou a João, e João enviou aos servos de Deus, até chegar até nós aqui. Entendeu? Vamos aqui, por exemplo, quem é esse anjo? Olha aqui, esse anjo aqui, ó. Deus enviou para Jesus, Jesus para o anjo a João e os servos de Deus, tá? Então, quem é esse anjo aqui? De acordo com Lucas, capítulo 1, verso 26, respondeu-lhe, diz aqui, ó, respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Então, quem é o anjo? Esse anjo que acompanhou a João foi o anjo o anjo chamado Gabriel. Ele é o assistente diante do Pai. Então, ele veio trazer a mensagem diretamente para que chegasse até o João. Quando Jesus nasceu, né? Perguntaram, o anjo disse assim, foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, imediata ao Filho de Deus, ou seja, o Pai, o Filho e em seguida o anjo.
Esse é o anjo que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João. Então, está bem claro aí que foi Gabriel que veio trazer essa mensagem. Então, lembrando, quem é Deus, o Pai, quem é Jesus, o Filho, e que enviou a mensagem através do anjo, que está diante do Pai, que é Gabriel, e que notificou essas coisas a João, e, finalmente, João mandou a carta para o povo de Deus, aos servos de Deus. Então, é interessante notar isso aqui, tá? Quem são os servos de Deus? De acordo com o Apocalipse 1, verso 4, João escreve às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então, vamos ver aqui quais são as igrejas. Dizendo assim, olha o que o anjo falou, o que vês, escreve um livro, e manda às 7 igrejas, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Havia, então, 7 igrejas na Ásia, onde João escreveria lá de Patmos o livro de Apocalipse e mandaria para essas igrejas. Ao mesmo tempo que essa igreja era uma igreja física que havia na região da Palestina, também ela referia-se aos tempos proféticos dos últimos tempos. Quem era João? Aí vamos aqui. João é aquele que é filho de Zebedeu e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. João era o filho do trovão, devia ser terrível, né? Mas ele se converteu, tornou-se o filho do amor. João presenciou a ressurreição da filha de Lázaro, João presenciou a transfiguração, João esteve no Getsêmani, João esteve junto da cruz, João correu para o sepulcro quando Jesus foi sepultado, depois ressuscitado. Então, João é aquele que tem uma presença, né? E dos discípulos, o que mais fala assim com uma atenção especial, porque viu, é João, né? João. E já na ilha de Patmos, João, então, recebe a visão de Deus. Quando o Apocalipse, então, foi escrito? Olha aí. Tudo indica que foi no período do Império Romano, né? Roma teve vários, como diz assim, Roma teve várias formas de governo, né? Hoje, Roma, por exemplo, Roma é papal, mas antes de ser papal, já foi dos Césares, dos reis e assim por diante. Quando foi que a carta foi enviada? No tempo do Império Romano. Então, de acordo com a Roma, que reinou do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, aí você vê, nós temos o tempo da monarquia, né, dos reis, foi 756 a 509 a.C., o tempo da república, que foi do ano 509 ao ano 27 a.C., e aí foi nesse tempo. Aí nós temos aqui o império do ano 27 ao ano 476. Então, foi nesse império aqui que João, então, durante esse período que João escreveu o livro. Tá? A gente pode notar, por exemplo, os imperadores de Roma. Aqui temos uma lista, né? Augusto, Tibério, César, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, Tito, Flávio, Domiciano e Sévero. Então, tudo indica que João foi exilado, mais ou menos, aí, nesse período do ano 96 ao ano 98. Do ano 81 para frente, de Domiciano. Foi quando Domiciano foi aquele que colocou João no caldeirão de óleo fervendo. E depois não morreu, ele mandou para a ilha de Patmos, né? Era o imperador romano, né? Esses imperadores, Domiciano, que reinam nesse período do ano 91 a 96, então, é esse período aí que Roma reinava por esse imperador, em que apresenta que João escreveu o livro de Apocalipse, exilado na ilha de Patmos por meio desse período. E João estava já de idade, já bem cansadinho. João, diferente dos demais discípulos, todos os discípulos foram mortos, mataram, né? Foram esfolados vivos, sofreram pé de cabeça para baixo e assim por diante. E João não. João, houve uma tentativa tremenda de matar João, mas João não morreu, por de idade avançada já, entendeu? Passou por tudo isso. Foi salvo da morte, foi lançado vivo num tacho de óleo, né? Mas nada sofreu, então foi exilado para a ilha de Patmos, né? A ilha de Patmos, queridos, é uma ilha distante, é uma chamada do Ilha do Mar Egeu, lá da região da Palestina. Essa ilha ficava assim, a 100 quilômetros de uma cidade, a cidade mais próxima. Lá não tinha morador, não tinha nada disso, lá João viveu lá.
Qual foi o sentimento de João estando isolado nesta ilha? Imagina, queridos, a gente pensa que a nossa vida é difícil, temos dificuldade, temos problemas. Imagina, olha a situação. João é exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Entendeu? E lá que Deus revelou o livro de Apocalipse para ele. Isso a gente aprende que muitas coisas a gente aprende mesmo na vida é quando nós temos dificuldades. Então, qual foi o sentimento de João isolado, estando isolado dentro de Patmos? Diz a Bíblia, né, que diz João lá em João capítulo 1, diz assim, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingindo a altura do peito como a cinta de ouro. Então, João viu lá, nessa ilha, ele viu Jesus. Né? Jesus. Onde Jesus estava? Diz que um que falava comigo. João estava onde? Ele estava Jesus estava no santuário. Onde tem os 7 candeeiros? No santuário do céu. A sua cabeça, disse João, falando de Jesus, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. 7, lembra que eu falei lá atrás? O que representa estrelas, né? Olha aí, anjos. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, João, era o sentimento que ele via quando viu Jesus. João, então, tem uma visão, aí você pode notar aqui, uma visão clara, né, de um Cristo ressuscitado. Olha essa visão aí. Esses 7 candeeiros estão no santuário celestial. Na terra tinha um candeeiro com 7 lâmpadas, e a da terra era apenas uma cópia, né, daquilo que estava no céu, mas Jesus agora estava no santuário do céu, intercedendo lá por nós no céu. Entendeu? Então, vamos entender aqui como João viu Jesus ali. Primeiro, Jesus anda entre os candeeiros, santuário celeste. Era semelhante a filho do homem. Jesus era filho de Deus, mas é filho do homem, carne e osso. Jesus também tem as vestes talares, aquelas vestes que o sacerdote usava, toda bem preparada para o trabalho. Uma cinta de ouro, né? O cabelo branco como a neve, a lã e a neve, os olhos como chama de fogo. Foi o que viu Jesus. Olha o que mais que ele viu. Os pés semelhantes ao bronze polido, aquele brilho ali. A voz como voz de muitas águas. 7 estrelas na mão direita. 7 estrelas na mão direita. Vocês entenderam o que é estrela? São mensageiros. Da boca saiu uma espada de 2 gumes. Olha aquele espada de 2 gumes. Você sabe que a Bíblia é chamada de espada. Ela é a espada de Deus, a palavra de Deus. 2 gumes, né? Porque a Bíblia pode tanto salvar, como pode apontar a morte das pessoas. Cada um tem que tomar sua decisão. O rosto brilhava como o sol, né? Como estava diante de Deus. Por que o Apocalipse foi escrito em símbolos? Eu já falei semana passada, eu vou refrisar aqui, que o povo vivia em tempo de guerra. Em tempo de guerra, e da luta entre o bem e o mal, não pode se falar de maneira direta, tem que se falar em código. Por isso que o Apocalipse tem muito código, tem muitos símbolos, que representam, então, a mensagem que Deus tem para o povo. Né? Então, Apocalipse, por exemplo, o código profético, quando, assim, candeeiros, 7 candeeiros, representa 7 igrejas. Tá? Filho do homem, né? Jesus, o filho do homem. 88 vezes aparece no Novo Testamento falando Jesus, o filho do homem. Entendeu? Estrelas são anjos e mensageiros, Apocalipse 1, verso 20. Espada de 2 gumes é a Bíblia Sagrada. Entendeu? Ela tem os 2 testamentos e ela tanto apresenta a vida como mostra a morte, a escolha que cada um vai ter que tomar. O Apocalipse com um código profético. O livro tem 404 versos, cerca de 270 no Antigo Testamento. Só em Gênesis tem 13 expressão do Gênesis, está lá em Apocalipse. Em Êxodo 27, Isaías 79 e Daniel 53. Então, o livro tem 404 versos
acerca do Antigo Testamento. Então, tudo que aconteceu no Apocalipse está referindo-se ao Velho Testamento, entendeu? Lá no Apocalipse, nós temos, por exemplo, aqui, ó, 7 bem-aventuranças, só no Apocalipse. Diz assim, bem-aventurado aquele que lê e ouve e guarda, né? A Bíblia e a profecia. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos. Apocalipse 16. Bem-aventurados os que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, percebe? Quantas bênçãos nós temos no livro de Apocalipse. Daria para a gente ficar cada uma dessas estudando mais tempo. Tá? 7 promessas aos vencedores. No Apocalipse, nós temos 7 promessas. Você percebe, como diz lá atrás, que o número 7 é muito importante. Primeiro, ao vencedor, vai alimentar da árvore da vida. A segunda, o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. O terceiro, o vencedor comerá do maná e vai receber uma pedrinha branca na mão. Né? Só ele sabe, vai estar o seu nome, novo nome. Teremos um novo nome. O vencedor lhe darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor será vestido de vestiduras brancas. Ao vencedor falo-ei coluna do santuário de Deus. E, finalmente, o vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Os vencedores, os fiéis a Deus, receberão o cumprimento dessa promessa. E o Apocalipse confirma que os vencedores receberá a medalha, né? A medalha de ouro, não de prata. Sim, amigos, Jesus é o centro do livro de Apocalipse. Aos últimos acontecimentos, tudo estão mostrando que aquele que for fiel até o fim, esse receberá a coroa da vitória. Então, deixa eu fechar aqui. Vamos conversar um pouquinho aqui agora. Eu quero conversar com vocês. Aqui eu não posso, aqui no estudo, só ficar falando e não. Então, eu preciso que vocês interajam aqui. Né? Quem gostaria de fazer uma pergunta daquilo que a gente falou, alguma indagação, alguma contribuição, porque o livro de Apocalipse é o livro de esperança. Percebe que João, mesmo exilado dentro de Patmos, Deus trouxe, Jesus veio aqui, né? Lá do céu veio aqui, revelar o livro de Apocalipse para João. E João foi ricamente abençoado. Pastor, quem gostaria? Sim, irmã, pode falar. É um livro de esperança, mas é de provação, né? Porque você tem que passar por muita provação para chegar, para você adquirir essa esperança em Cristo, né? Porque as provações são muito grandes. Olha, João passou por um processo tão difícil, né? Mas ele confiava nessa promessa. Ele tinha esperança nessa promessa. Então, hoje, as pessoas falam assim, mas como viver esperando em Cristo, com tantas dificuldades, com tantos problemas? Mas quando a gente olha Apocalipse, a gente vê assim que vale a pena ter essa esperança. Porque no final a gente receberá uma recompensa muito grandiosa, né? Que é a coroa da vida. Essas provações que estamos passando aqui não é nada perto do que tem a vir para nós, né? Então, mas não é fácil não, pastor. Não é fácil. Quando você olha para a João entrando no baú, no caldeirão de água, de óleo fervente, eu fico pensando que a gotinha cai no braço da gente, fica gritando, imagina, tomando um banho inteiro, né? Imagina. Mas o negócio, irmã, pois é, quando o João foi escrever o livro, ele não escreveu o livro porque ele queria ser um autor e escritor. Ele escreveu, por exemplo, o Apocalipse, e depois ele escreveu também o livro de João, para provar quem era Jesus, porque naquele tempo o povo estava deixando de crer em Jesus. E João falou assim, não, eu vi Jesus, eu vi a ressurreição, eu vi ele lá, eu conversei com ele, andei com ele, Jesus ressuscitou, então ele está vivo. Então, João era a prova viva. E sabe o que o inimigo queria? João era a prova viva da ressurreição de Cristo. Então, o inimigo queria acabar com João, disse, vou acabar com João. Eu vou matar João, porque aí acaba tudo. E foi isso que a perseguição em cima de João. Entendeu? E João sofreu tremendamente. Mas ele sabia em que ele acreditava e que o sofrimento não era para comparar. E João teve um privilégio que os discípulos não tiveram, os outros não tiveram.
Porque os discípulos demais morreram sem ver o Apocalipse, sem ver o final. E João viu, ele conta aqui no livro de Apocalipse, toda a trajetória, o fim do diabo, o fim do mal, o fim do pecado, e a coroa da vitória. Então, João teve um privilégio, mesmo tendo sofrido tudo, teve um privilégio, entendeu? E nós hoje, é a mesma coisa a gente pode pensar, por exemplo, a gente passa por muita luta, não sei se só eu, né? Eu penso que vocês também. A gente passa por Nossa, umas pastor. coisas, assim, só porque a gente está servindo a Deus, a gente passa por umas provas que, mas, meu Deus, será que não dá para mudar esse negócio? E parecendo que a gente está entrando num buraco furado. É tanto sofrimento. Eu pensei um dia, será que o largar de ser pastor eu vou melhorar a minha vida? Será que o seu largar de Ai, ser não, pastor pastor. vai ficar mais tranquilo? É, Ai, porque não. não é fácil. Ai, não. Vou dizer para o senhor que, da agora por diante, a gente só vamos ver pela fé. Sim, Cada dia mais é pela fé, porque as provações são diárias, são um abrir e fechar de olhos, está passando, quando você dá um sorriso, as lágrimas caem. Não é. temos mais muita alegria mais não, pastor. Pode mudar de Não, não tem. profissão, pode mudar o que se for, as provações serão as mesmas. É verdade. É verdade. Então, o Apocalipse vai mostrar para a gente, nessas profecias que a gente vai estar estudando, de que Jesus está presente. O personagem principal da Bíblia é Jesus. A mensagem, inclusive, é interessante, né? A carta do Apocalipse é a carta de Jesus, né? Depois da ressurreição, percebe? Então, assim, os apóstolos escreveram uma carta, né? Os evangélicos escreveram uma carta, fizeram o seu livro, mas o livro de Apocalipse é exatamente assim, Deus mandou para Jesus, Jesus o entregou na mão do anjo, o anjo entregou para João, e o João entregou para as igrejas. Então, essa carta, quem tem o Apocalipse, é a palavra direta de Jesus, sem rodeio. Não foi a palavra de João, de, eu acho, não. Tudo que João conta é Jesus revelando, entendeu? Então, assim, o que nos anima é que nós estamos chegando ao final. E agora mesmo, conversando com um casal que, um rapaz que não estou vendo na igreja agora, liguei para ele e diz assim, ele diz, pastor, minha mulher me largou. Como, rapaz? Eu batizei essa mulher tem poucos dias, vocês dois foram batizados. Ele disse assim, arrumou outro. Quanta situação catastrófica vai acontecer nos lares, as pessoas estão fugindo da realidade espiritual e Deus não fica feliz com isso. Ele está triste, entendeu? Então, Jesus vai ter que voltar logo. E quando a gente olha para essas coisas, o inimigo não está brincando, ele está trabalhando. E o grande conflito revela o que o inimigo tem feito e o que o inimigo quer fazer. Entendeu? Mais alguém Isso quer falar mesmo. uma coisa? Pode falar. Eu estou aqui para ouvir. Ou já podemos terminar? A Miriam? O pastor, Sim. toda Rosa. a Bíblia foi inspirada por Deus e o Espírito Santo inspirava os homens, né, que era santo, a escrever. Sim. A gente já vê o Apocalipse já diferente, né? Uhum. É Deus falando de Jesus e aí fala para o anjo e fala para João. E o Isso. Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo? É É, uma boa pergunta, né? Porque nesse momento em que João escreve que Jesus manda essa carta ela é impressa no coração de João através da obra do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que nesse momento está na vida de João, porque Jesus já tinha ido para o céu, é o companheiro de João, e João, inspirado agora por Deus, ele começa a escrever o que o anjo falou, entendeu? Mas essa é a obra do Espírito Santo. Então, ele não entregou a carta assim, sem a obra do Espírito Santo. Porque João estava já batizado com o Espírito Santo. João estava conduzido pelo Espírito Santo. Na ilha de Patmos, era o companheiro que estava ali, entendeu? Jesus mandou a carta para João, Deus mandou para João através de Jesus, que enviou o anjo e que passou a João. E João, agora, na hora de escrever, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Entendeu? Ou seja, João viu, quem que mostrou na missão, quem deu a visão para João? Se você olha, por exemplo, em Joel capítulo 2, vale a pena a gente ler esse texto aqui, ó. Joel capítulo 2, olha que na hora da visão,
Olha a obra aqui, João capítulo 2, o verso 28, diz assim: acontecerá que derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Então, a visão que João está tendo é a visão de Jesus. Mas quem está fazendo esta obra é o Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo não está fora desse personagem. Então, não é uma coisa assim que Jesus fez de um lado, né? E o Espírito Santo não estava ali, ele estava. Quem estava ali naquele momento, trabalhando no coração de João, era quem estava colocando na mente de João a visão clara do Apocalipse, é o Espírito Santo. Entendeu? Também o Espírito Santo faz ele compreender, né, essa mensagem também, porque você vê que Sim, ele compreende, ele passa a entender a mensagem, né? Sem o exatamente. Espírito Santo, a gente não consegue entender nada, porque sem o Espírito Santo a gente lê a Bíblia, acho que é até pior que um jornal, porque o jornal ainda tem aquela figurinha de entender, ver alguma coisa, né? É, Se você lê a Bíblia sem o Espírito Santo, você não vê nada na Bíblia, não vê nada, né? Se não vê estiver nada. com o Espírito Santo, você não consegue enxergar. Exatamente, exatamente. Então, deu para entender, Rose? Deu sim, obrigada, pastor. Tá? O Espírito Santo está aí presente, né? Só não aparece o nome dele dizendo assim, eu agora vou fazer. Não, porque a união entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo é tão grande, a Trindade, que muitas vezes parece que é só um. Tem até um grupo de gente que diz que só tem uma pessoa, porque as três é tão unidas que parece que é um que está falando, que é o outro está falando, é o mesmo. Parece, porque é tão unido, que tem hora que Deus está falando, o Pai está falando, e a mesma palavra que Jesus está falando, que o Espírito Santo está falando, está a unidade. Então, assim, não precisa aparecer o nome dele aqui, eu agora vou fazer a minha parte. Não, é tão íntimo, né? Entendeu? Mais alguma pergunta, alguma contribuição? A Miriam quer falar aí? Entendeu, Miriam? Miriam. Beleza. Então, queridos, a sequência que a gente está levando aqui é uma sequência que vai levando assim para a gente compreender que nos últimos acontecimentos da história, o livro de Apocalipse é o livro que mais vai ser lido nos últimos tempos e está sendo lido, né? Esse livro revela claramente os últimos acontecimentos, nós vamos ver daqui para frente. Primeira coisa principal é que Jesus mandou essa carta. Tudo que estiver dentro de Apocalipse foi Jesus que recebeu do Pai e que enviou para João. Então, é a palavra de Deus. É a palavra de Jesus. E nós vamos ver que no grande conflito, Satanás ele quer destruir a vida de Jesus. Ele quis destruir lá. Ele tentou. Jesus foi tentado a morrer no seu nascimento, quando Herodes mandou matar todas as crianças. Jesus foi tentado na cruz. O inimigo pensou que matando Jesus ele iria vencer a batalha. Agora, Jesus agora quando Jesus, nesse momento, vai embora ao céu, ele diz, ele deixa o seu povo, seus seguidores. Ele diz assim, se perseguiram a mim, vão perseguir a vós. Então, se nós também, os cristãos, passarão por provas, por tribulações. E os discípulos é bem claro dizer, não tem um discípulo que não passou por provação, mas foram vitoriosos. Então, eu ia dizer para nós o seguinte, nos últimos dias agora, vamos passar por lutas e provações sérias, mas o Senhor está conosco, Ele está com a gente, e Ele vai nos dar a vitória, entendeu? Porque Deus tem um plano. Se eu estou vivo aqui hoje, você também está viva, é porque Deus tem um plano na sua vida. Então, vamos aproveitar essa oportunidade de obedecer e pregar este evangelho eterno a todas as pessoas. Tá bem? Podemos orar? Alguém quer alguma pergunta? Nós vamos orar, porque o tempo passa rápido, né? E na próxima quinta, no terceiro capítulo, vamos dar sequência, né, de alguns pontos principais do livro de Apocalipse, até a gente chegar no final. São mais de 20 temas que estaremos apresentando aqui. E quando falar de símbolos, né, dos símbolos que as profecias falam, né, você já sabe aí, que eu já mostrei para vocês. A gente crescer na interpretação da Bíblia, que ela mesma se explica, né? Não precisa ninguém ficar inventando nada. Tá bom? Vamos orar?
Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse momento aqui com os irmãos, os amigos, estudando aqui a tua palavra, especialmente o livro de Apocalipse. É um livro que nos traz muita esperança e nós queremos que o Senhor volte logo para concretizar essa promessa de vida eterna. E nós estamos vivendo nas horas finais. Daqui para frente, as últimas coisas estarão acontecendo. E pedimos ao Senhor que abençoe a cada um dos teus filhos aqui, nos proteja dos males, dos perigos. Apesar de sermos cristãos, enfrentamos problemas, mas o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, como esteve com João, guardou João, nos guarde também nesta hora difícil da história. Toma a nossa vida, nossa família, em nome de Jesus. Amém.